Oi, gente! Olha só o que eu vou utilizar para fazer a receita de hoje e fazer esse bolinho delicioso, super simples e fácil. Bora lá então começar? Aqui no bowl eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de aveia, que eu estou utilizando aqui em flocos médios, mas também pode ser a fina ou a da sua preferência aí. Adicionei também meia xícara de açúcar e uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Agora é só misturar bem. Essa vai ser a nossa misturinha de secos. Vou reservá-los. Para essa receita eu vou utilizar 2 bananas e uma cenoura. Gente, as bananas eu sempre prefiro utilizar a caturra ou nanica, que é mais macia e docinha. E quanto mais madurinha, gente, melhor vai ficar. Vou amassá-las aqui. E só para terem como base, gente, as duas descascadas pesaram 220 gramas. Vejam só como ficou. Amassadinhas, mas ainda com alguns pedacinhos. Vou reservá-los. E agora eu vou ralar a cenoura. Eu particularmente gosto muito de ralar nesse raladorzinho aqui, gente, que é bem simplesinho. Mas pode ser no que vocês tiverem em casa aí. Vejam só como ficou. Agora eu vou juntar a cenoura junto com as bananas já amassadas. E só para terem como base, a cenoura depois de ralada pesou cerca de 140 gramas. Agora eu vou adicionar um ovo inteiro e 1/3 de xícara de óleo, 80 ml. Vou adicionar também canela em pó, que é totalmente a gosto. Gente, mas a canela dá um sabor aqui todo especial nessa receita. Agora é só incorporar delicadamente. Não há necessidade de bater, é só misturar assim, gente, devagar. Olha só. E agora vou parar para acrescentar os secos. E agora vou trocar o garfo aqui por uma colher e vou misturar também bem delicadamente, só para incorporar todos os ingredientes. Vejam só como vai ficar a textura da massa. Olha só, dou uma paradinha e agora, gente, eu vou acrescentar aqui 100 gramas de gotas de chocolate. Mas não adiciono tudo, vou deixar um pouquinho para fazer a finalização. Agora é só incorporar bem. Lembrando que vocês podem também utilizar nozes, passas ou frutas cristalizadas no lugar das gotinhas de chocolate. Incorporei bem. E a seguir, vou pegar as forminhas que eu vou utilizar. Vou utilizar forminhas assim, gente, colocando uma forminha de papel embaixo. E também, para fazer as medidas, eu vou utilizar um medidor de 1/4 de xícara. Vou pegando aos pouquinhos e vou colocando assim, deixando aproximadamente 2 dedinhos aí da borda, porque eles ainda vão crescer no forno. E para quem não quiser utilizar a forminha de papel, basta untar a forminha de alumínio com um pouquinho de óleo ou margarina e polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo. Essa é uma ótima receita para quem tem criança em casa, a convidá-las a participar. Vejam só, fiz o meu último aqui, gente, e agora coloco-os em cima de uma outra assadeira para levá-los ao forno. Mas antes disso, eu vou cobrir aqui com o restante das gotinhas de chocolate que eu havia reservado. Em seguida, vou levá-los ao forno, pré-aquecido já a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar. Vejam só que lindos que ficam. Lembrando que, para quem não tiver esse tipo de forminha, pode ser feita tranquilamente em uma forma grande, de até 20 centímetros de diâmetro. Vejam só que delícia que fica, gente. E para quem quiser trocar o açúcar branco por açúcar mascavo ou demerara, também é uma ótima opção. Pode ser feito também com um mix de farinha sem glúten no lugar da farinha de trigo. Gente, essa é uma receitinha super simples, fácil e que todo mundo adora. É excelente para levar para o trabalho, para fazer um lanchinho e também para as crianças levarem para a escola. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!